Olá, bem-vindos a mais uma edição do Connect Stories, um projeto da Gol, Delta e Air France KLM, que entrevista os maiores gestores de viagens do mundo. Hoje a gente está em São Bernardo do Campo, São Paulo, na sede da Scania Latinoamérica, com a gestora de viagens Brasil, Lívia Spinelli. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Arthur? Agradeço o convite, a Delta, a Gol, a Air France KLM, a Panrotas, a oportunidade de dar essa entrevista e ter essa conversa sobre viagens. Isso. Você está há quantos anos nessa área de gestão de viagens, Lívia? Na área de gestão de viagens, há 6 anos. Aqui na Scania, mais ou menos 7 anos. Eu comecei o trabalho aqui na Scania na área de eventos e depois passei a ser gestora de viagens. E vocês trabalham com uma TMC, né? Trabalhamos com uma TMC, atualmente é a Flytour, já está há bastante tempo aqui na Scania, né? Já passou aí por alguns processos de bid e continua a Flytour. E, inclusive, tem um posto aqui dentro, não é isso? Nós temos um posto interno, atualmente nós temos 5 consultores, é um líder, né, e 4 consultores para atender toda a demanda dos nossos viajantes. Atualmente nós temos 2.000 viajantes por ano, falando de Grupo Scania Brasil. Esses 2.000 viajantes viajam para onde, principalmente? Nacional, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. Internacional, nosso maior volume é Suécia, onde fica a nossa matriz, e Argentina também. Lívia, nas minhas entrevistas sobre política de viagens, a gente tem notado que lá fora, as grandes empresas, elas têm uma política bem rígida. E quando a gente vem para o Brasil, a gente nota um pedido de flexibilidade. Você acha que flexibilidade é uma coisa só de Brasil ou é uma tendência? Como que é isso na Scania? Eu acredito que seja uma tendência, principalmente porque quando você começa a pensar sobre diretriz de viagem, eu acho que alguns parâmetros eles são importantes e têm que ser pilares, né? Então, qual que é o valor da minha empresa? Qual é a expectativa do meu corpo diretivo? Qual que é a necessidade da empresa, do negócio da empresa e qual que é a necessidade do meu viajante? Eu acho que esses pontos, eles são os principais, são os pilares para a gente começar a falar de diretriz de viagem, né? A gente não pode elaborar, uma empresa ter uma diretriz de viagem que ela não seja possível de ser cumprida, de ser atendida. Algumas empresas, como exemplo, uma empresa de negócios, uma área, ou até mesmo uma área que dá suporte a clientes, que tem a todo momento viagens emergenciais. Se eu estabeleço na minha diretriz de viagem uma política de antecedência de 14 dias, muito possivelmente eu nunca vou conseguir atender essa diretriz, então é complicado. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem que ter realmente uma diretriz de viagem voltada para o viajante, voltada para a empresa, voltada para o valor da empresa, para o corpo diretivo e para essa expectativa. Aí a gente começa a falar de engajamento e do real valor do negócio. Lívia, então, dentro dessa política, tudo bem, ela é mais flexível, mas você tem uns parâmetros, você tem umas regras. Sim. Que você decide de acordo com o objetivo da empresa, de acordo com o negócio e a cultura da Scania. Mas como que você faz para esse viajante, esses 2.000 viajantes, aderirem a essa política e estarem engajados nesse trabalho? Partindo do princípio que eu tenho uma diretriz de viagem, que ela é possível de ser cumprida, você, como área de viagens, qual é o seu papel? Você tem que disponibilizar essa diretriz para que o viajante conheça, né? Eu acho que é ponto fundamental. Muitas vezes o viajante toma alguma atitude porque não conhece a diretriz, né? Eu acho importante você ter dentro da diretriz bem estabelecido aquilo que realmente é necessário que seja cumprido daquela forma e aquilo que você tem um pouco mais de flexibilidade, né? Então, até onde você pode ir, algo que seja sugerido ao viajante. É muito importante você ter o aprovador dessa viagem, que normalmente é a liderança desse viajante, engajado e conhecedor também dessa diretriz e que possa apoiá-lo, né? Tanto no apoio a cumprir uma regra, a cumprir efetivamente a diretriz e direcionar também da melhor forma possível a viagem desse colaborador, trabalhando com antecedência, trabalhando com um planejamento adequado, para que esse engajamento ele aconteça. Esse líder de departamento que vai aprovar essa flexibilidade, esse um pouco fora da política. Na Scania, o aprovador da viagem, que é o líder daquela área, ele tem total autonomia para aprovar ou declinar uma viagem e ter essa conversa com o colaborador em relação a horário, se é um horário mais adequado, mas é uma passagem, como exemplo, que está um valor acima de uma outra, mas se essa conversa aconteceu e esse aprovador ele tem ciência que realmente é melhor para o negócio e para a viagem do colaborador, essa viagem é aprovada.
Recentemente a Gol, Air France e KLM e a Delta fizeram um contrato único para as 4. Como é que você viu essa iniciativa? O contrato Faraway. Nós, inclusive a área de compras é muito bom. Você negocia apenas uma vez, você assina só um contrato, porque nós dentro das empresas, para assinar um contrato, tem a parte, passa pela área de compras, passa pelo jurídico, passa pela área técnica. Tendo um acordo único, é ótimo porque você faz aquele trabalho, você dedica o tempo uma vez só e você consegue negociar, no caso dessas companhias, 4 companhias aéreas diferentes, né? E uma trabalhando em parceria com a outra, então só vejo pontos positivos, facilitou muito. Facilitou muito. Depois que você negociou, então você definiu a política, na hora de fazer reserva, você falou que você trabalha hoje com 2 sistemas. Como que é isso para você? Atualmente, a área de viagens, ela cuida do grupo Scania, né? Então, nós temos as unidades da Scania trabalhando com OBT, via Flytour, que é o Argo-IT. E nós temos um sistema interno para a nossa fábrica, para a área industrial, que é chamado sistema TRIP, que foi desenvolvido aqui na Scania. É um sistema que ele faz solicitação de viagem, ele faz a aprovação dessa viagem e ele integra também toda a parte de relatório de despesa no retorno da viagem do colaborador. Então, nós trabalhamos de 2 formas diferentes, para algumas unidades e para a matriz com esse sistema interno, que futuramente será integrado ao OBT, ao Argo-IT, né? E, enfim, o TRIP também é usado na Suécia? Não é utilizado na Suécia. Ele é utilizado aqui no Brasil. Do Brasil, exatamente. Adequado, então o viajante que ele leva o cartão de crédito corporativo, ele que faz o pagamento via cartão de crédito do hotel, enfim, de todos os custos de uma viagem. No retorno, essa fatura do cartão de crédito ela já é integrada nesse sistema para poder fazer a consolidação, a conciliação de cartão de crédito versus a despesa. As aprovações acontecem via sistema TRIP também, tem um fluxo de aprovação pré-definido. Falando agora do ponto de vista do viajante, todo mundo está falando questão de segurança, os processos estão mais demorados, mais burocráticos. É uma coisa estressante viajar hoje em dia, dependendo do lugar, dependendo da rota, dependendo do destino. Como que você lida com esse bem-estar do viajante, tendo que equilibrar também toda a parte de negócios, o objetivo da viagem, sua política? Como é que a Scania vê isso? Bom, o estresse eu acho que é algo real e não afeta só os viajantes, afeta toda a população, né? E se a gente for enxergar o dia a dia de um viajante, principalmente aqueles viajantes frequentes, só o fato dele sair de casa, deixar a família, deixar a rotina, os horários que são mexidos, já são fatores que podem desencadear aí um processo estressante, né? E aí você considera, morando em São Paulo, como exemplo, né, em São Bernardo, vou para o aeroporto, então eu posso pegar um trânsito, posso chegar atrasado, de repente eu chego, o meu voo está atrasado, ou teve algum problema que atrasou esse voo, eu vou ter que ficar no aeroporto, meu voo foi cancelado. Então, muitos fatores que eles vão se somando dentro de uma viagem, eles podem causar fatores desencadeantes de um estresse, né? Acho que todos temos papéis importantes nesse trabalho. O viajante, se ele conseguir trabalhar com antecedência e planejamento, né? Então, se ele vai para o aeroporto, sai antes, porque se ele pegar um trânsito, não vai ter nenhum problema. Então, isso tudo começa a ser um pouco mais controlado. Obviamente, os fornecedores, companhias aéreas, hotelaria, que se trabalharem e cumprirem aquilo que foi previamente acordado, né? É óbvio que algumas vezes não é possível, né? Um fator climático realmente vai cancelar um voo. Mas se você conseguir evitar atrasos de voo, cancelamento de voo, overbooking em hotel, bagagem extraviada, eu acho que tudo isso são fatores que desencadeiam o estresse e que se cada um fizer a sua parte, esse estresse ele acaba sendo mais controlado. A empresa, como área de viagens, ter uma política de viagens, uma diretriz de viagem possível de ser cumprida, disponibilizar informações para o viajante, né? Então, acho que é importante ele ter em mãos que ele tenha em mão o telefone da agência de viagens, necessidade de um atendimento a hora que for, que tenha um canal de atendimento 24 horas. Imprimir o seguro, né? Imprimir o seguro viagem, ele tem que ter o seguro na mão, porque a gente só lembra dele a hora que precisa, e a hora que precisa um momento de dor, enfim, de alguma necessidade. Então é importante que ele tenha o telefone.
Então, se ele imprime e deixa junto com o passaporte dele, ou com os documentos de viagem, ele vai ter um acesso muito fácil. Ter o canal de atendimento da empresa. Hoje, aqui na Scania, nós temos um canal, uma central de atendimento, que não só o viajante, mas o colaborador, que seja em negócio, ele pode ligar e ele vai ser assessorado. Então, disponibilizando esses canais de atendimento, deixando o viajante seguro, que mesmo que aconteça algo, ele vai estar amparado, eu acho que já elimina aí um pouco da preocupação e do estresse, principalmente falando em segurança, que é algo que é prioritário aqui na Scania, nos processos da Scania. E que feedback você já teve dos viajantes e que te fez mudar o processo ou alguma política de viagem, algum item da política? A área de viagens é uma área que ela tem que estar aberta ao viajante, né? Então, eu acho que é aquilo que a gente começou no comecinho conversando. É uma tendência, a gente tem que escutar o viajante, nós temos que ser parceiros do viajante, né? Então, hoje nós temos, como um exemplo, né, Arthur, diárias de alimentação. Hoje nós trabalhamos com a diária de alimentação da mesma forma que o nosso global, nós temos uma tabela de países, para cada país tem uma diária de alimentação pré-estabelecida. Só que se o meu viajante, ele me aponta que aquela diária está insuficiente, ou que algo mudou, o cenário econômico mudou e, de repente, no meio do ano aquela diária ficou insuficiente. Nós trabalhamos em parceria, então eu peço para o meu viajante, traga a foto de cardápios dos restaurantes que você foi, as notas fiscais dos pagamentos. Ele me entrega esse material e eu, a partir daí, inicio um estudo, uma análise sobre a alimentação naquele país. É claro que a gente não pode fazer essa análise pontual em todos, mas se ele me sinaliza, é meu papel fazer esse estudo e essa análise. E isso acontece e nós mudamos a diária. Se essa diária realmente é comprovada como insuficiente, a ideia é que o viajante ele tenha o suficiente para a viagem de negócio dele. Então nós mudamos, aconteceu recentemente um caso, e isso é muito comum. Então eu acho que a área de viagens ela tem que estar aberta, ela tem que escutar o viajante, é uma parceria, nós temos canais para escutar o viajante estabelecidos. A cada viagem, quando ele retorna da viagem, ele preenche uma rápida pesquisa dentro desse sistema TRIP de satisfação. Então ele pode apontar sobre a companhia aérea, sobre hospedagem, outro fornecedor, pode ser uma locação de carro ou algo parecido, e sobre a agência de viagem, sobre o atendimento do consultor e da agência de viagem. Então nós escutamos, e as respostas que esse viajante nos traz, se ele aponta como regular ou ruim, nós analisamos e damos um retorno, se for necessário entramos em contato com o fornecedor, se for algo descredenciar o fornecedor, se for necessário, mas e anualmente a gente faz também uma pesquisa de satisfação com o viajante. É muito importante a área de viagens escutar o que esse viajante tem para falar, porque é ele que está vivendo, ele que está na outra ponta e sentindo e passando pelas coisas. E você faz parte do TMG, né, que é um dos grupos organizados aí de travel managers do Brasil. Tem uma troca entre vocês, gestores de viagens, do que está dando certo, do que está dando errado no mercado? Sem dúvida. Nós fazemos reuniões mensais e essas reuniões são importantíssimas, né? Se eu passo uma dificuldade na minha empresa, obviamente com confidencialidade, isso é colocado em grupo e os gestores eles se ajudam, eles compartilham informações, tudo para tentar melhorar as diretrizes de viagens, o apoio ao viajante. E é importante para o gestor de viagem, né? Hoje o gestor de viagem ele tem que estar informado do que está acontecendo, das novas tecnologias, das mudanças, das alterações que acontecem. Então a partir de agora a gente vai cobrar bagagem, como que funciona isso, cada companhia. Então é importante para o gestor, ele está bem informado, então ele tem que buscar informações em canais como o Panrotas, fazer benchmarking. Hoje a gente sabe hoje que não só o TMG aqui em São Paulo, mas em outras cidades, esses grupos eles têm acontecido com certa frequência. Se não me engano, em Belo Horizonte já tem um grupo estabelecido, em Porto Alegre também. É muito importante. Falando em parcerias, em tendências, você troca muita experiência com a matriz lá na Suécia? Sim, nós temos um bom contato. A Scania, cada país tem uma unidade responsável pela área de viagens, como exemplo aqui, responsável pelo Brasil, pelas viagens do Grupo Scania, mas cada país tem a sua unidade e nós, obviamente, conversamos diretamente com a Suécia, mas é muito importante que cada país entenda a sua necessidade local, e isso acontece muito, né? Às vezes, se você tem uma diretriz mandatória,
no país da Europa, nos Estados Unidos, isso chega, e nem sempre isso é adequado ou atende à necessidade do viajante do Brasil. Se você pega os Estados Unidos, hoje a maioria dos hotéis eles estão em canais de distribuição. No Brasil a gente tem um cenário diferente. A maioria não está no canal de distribuição. Então as diretrizes elas têm que ser adequadas. E isso aqui na Scania é um processo muito bem estabelecido e todos estão preparados para conseguir dar esse passo e poder gerir da melhor forma possível cada unidade. Lívia, foi muito bom então entender melhor assim como funciona a gestão de viagens na Scania aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer.